Vamos lá, Atos capítulo 17, depois aí a gente dá continuidade aqui. Só abre aí, antes de ler eu quero dar uma palavra, mas Atos capítulo 17, nem vou falar muito, até porque a gente já meditou nesse texto no domingo pela manhã. Quem estava aqui lembra? E quem não estava é só ver entrar na... Atos capítulo 17, verso 11. Deixa aberto aí, ok? E aí a gente volta para o texto. Mas antes, deixa eu dar uma palavra para os irmãos. Na última terça-feira, que a gente se reuniu aqui, nós falamos sobre a questão lá do sentido das palavras, do hebraico e do grego, né? E eu falei sobre a questão de uma moda que tem acontecendo aí nos nossos dias, o pessoal pegar aquela questão dos códigos. Lembra que eu falei sobre isso? Tá? Bom, eu quero me retratar aqui no sentido de que eu generalizei, né? Não foi a minha intenção, mas de qualquer forma eu fiz, né? No sentido de dizer que todos que de repente pegam a palavra lá em hebraico e grego e seguem essa questão dos códigos, né? Vão pelo viés do esoterismo, da cabala, que são essas questões aí. Não, irmãos, nem todos, tá? Nós temos aí, por exemplo, nós temos a irmã Raquel, que tem alguns já viram os vídeos da irmã Raquel, tá? E ela trabalha, ela pega ela inclusive fez o curso de hebraico, ela tem formação, né? E ela pega as palavras, cada letra ali tem um sentido, ela traz dentro do contexto, tá? Então eu quero aqui dizer que nem todos os que fazem uso do grego hebraico, tá? Vão por esse viés, né? Eu estou me retratando aqui porque às vezes eu falei de uma maneira que deu a entender que eu generalizei, né? E na verdade não é. Então eu quero aqui me desculpar, né? Porque a gente precisa ser bem verdadeiro, bem sincero, né? Não sei se tem mais alguém que trabalha, né? Às vezes aparecem alguns irmãos de outras denominações que trabalham também com essa questão do hebraico e trabalham muito bem, né? Trazem dentro do contexto o significado, o sentido da palavra, letra por letra. Então isso aí é ótimo, né? Ajuda, contribui muito, né? Eu só fiz uma observação, porque realmente, se você, por exemplo, pega os códigos, tá, do hebraico, você vai ver lá as torres gêmeas, você vai ver lá a questão do que eu falei aqui do negócio lá dos judeus, lá do Hitler, tá? E tudo é por código, tá? Mas é um viés extremamente perigoso. Não é o caso desses irmãos, né? Por exemplo, que eu citei aqui, a irmã Raquel, né? Que muito pelo contrário, está fechado dentro da hermenêutica, da literatura, da interpretação bíblica correta, tranquilo, né? Algumas coisas um pouco diferentes do que a gente pensa, mas nada assim que seja assim, digamos, heresia, tá? Muito pelo contrário, não existe isso, até porque se existisse, se fosse o caso, eu estaria falando, né? Porque nós zelamos por aquilo que é verdadeiro, mas também quando nos equivocamos ou quando exageramos, que é o meu caso, que geralmente eu exagero. Minha esposa está aqui para me ajudar, né? E às vezes ela, você dá uma segurada que você foi longe demais. Então estou me retratando aqui, tá bom, irmãos? Deu para entender? Bom, vamos voltar para o texto aqui. Alguém leia para nós aí, Atos capítulo 17, verso 11. Muito bem, nós temos aqui algumas características, tá? Que eu falei no domingo pela manhã, eu não trouxe aqui o meu iPad aqui, então eu vou tentar lembrar, tá? Aqui no verso 11, primeiro o texto diz que eles eram mais nobres. A nobreza aqui é de mente, tá? A ideia de nobre ali é uma mente pronta, uma mente, olha só o que eu vou falar, na verdade é uma mente aberta para receber o que estava sendo ministrado. Não é uma mente aberta no sentido contemporâneo. Pessoal, você tem que ter a mente aberta. E o que significa hoje uma mente aberta? Uma mente aberta hoje aceita tudo. Você não pode dizer assim, só isso é verdade, só isso aqui é o correto. Esse é o sentido de mente aberta hoje, tá? No grego, mente aberta
é uma mente pronta para receber o que está sendo proposto, ok? Então, se é o Evangelho, os de Bereia tinham essa mente, essa prontidão de mente de ouvir a pregação do Evangelho. Eles estavam focados naquilo ali. Essa prontidão, ela se manifesta em primeiro lugar ali, quando diz o texto assim, ó, com toda avidez. A ideia de avidez ali é uma mente que se inclina. Ela não se opõe, ela não se levanta, ela não resiste, ela se inclina. A ideia é o seguinte, ó, com toda avidez, eu quero dar toda a atenção, eu quero saber o que ele está falando, eu quero entender, essa é a ideia. Não somente com toda avidez, o texto diz que eles examinavam todos os dias. No grego, é uma ação contínua. Eles recebem, eles ouvem o que Paulo prega, e eles voltam para os seus lares, eles pegam o que eles anotaram, ouviram, e vão conferir com outros textos da palavra. Eles vão examinar, para que eles tenham exatidão daquilo que for ministrado. Consequentemente, o texto vai dizer, e assim muitos deles creram. Esse crer, no grego aqui do Novo Testamento, é a fé bíblica, que é na verdade o conceito de crer, né, por obra do Espírito, como é uma resposta humana também, porque crer é uma questão de decisão, não é só um fator sobrenatural, ok? Nós usamos o arbítrio, até porque crer é uma ordenança. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Tanto arrependimento como crer é uma ordenança. Se é uma ordenança, ela é uma ação divina e é uma resposta humana. Você não tem base bíblica para afirmar: Deus deu fé para a irmã Cristina e não deu fé para mim. E aí, ela tem, porque Deus deu fé para ela, Deus deu fé para ela crer em Jesus, ela recebe Jesus e é salva. Deus não deu fé para mim, mas eu quero crer. Mas como Ele não me deu fé, além de eu não tenho fé porque Ele não me deu, Ele me condena. Agora, a fé é uma ação divina e uma resposta humana. Se não, vejamos, para não ficar nas minhas palavras. Vamos lá para Romanos, capítulo 10. Como que vem a fé para crer no Evangelho? Vamos lá, Romanos, capítulo 10. Deixa eu ver aqui, eu estou com essa Bíblia nova aqui, que é uma maravilha, e eu não acho nada. Verso 17. Preste bem atenção no que o texto está dizendo. Verso 17. Romanos 10, 17. A fé vem por onde, irmãos? É a pregação do quê? Então é a iniciativa divina. Porque se a pregação de Cristo é uma proclamação do Evangelho que é feita pelo poder do Espírito. Então essa fé, ela vem de Deus, é dom de Deus, mas também é uma resposta divina, é uma resposta humana. Eu estou ouvindo, lembra que eu falei no domingo pela manhã, do texto lá de Hebreus? Hoje, se ouvires a sua voz, não. Então a dureza do coração também é uma disposição do coração. É algo que se constrói, ok? Então tudo isso aqui na verdade, a gente analisa, estuda, está refletindo sobre isso para nós darmos uma resposta. A resposta que a gente vai dar, né, é o resultado que a gente quer ter. Qual o resultado que você quer ter? É a resposta que você tem que dar. Você entendeu isso ou não? Se eu quero crer, eu tenho que responder a isso. Eu tenho que me inclinar toda a avidez. Eu tenho que examinar. Entendeu? Por isso que assim, nós falamos, nós anunciamos, nós temos um comprometimento com a palavra, e essa é a nossa responsabilidade. Qual é a responsabilidade de quem ouve? Examinar. Você precisa examinar. Eu vejo muitos irmãos e irmãs aqui anotando, então levam para casa, meditam, oram, às vezes compartilham, pastor, eu estava meditando.
Esse é o examinar dos bereanos aqui. É isso que está falando, irmãos. Eu cresci muito, muito, fazendo isso. Hoje eu quase não faço. Hoje eu me disciplino da seguinte forma. Por exemplo, eu ouvi a pregação do pastor Felipe. Logo no início da pregação, o que ele falou? Eu vou usar 4 palavras. E quando ele estava falando, eu estava repetindo. Por quê? Para gravar. O que ele falou? O texto lá de 1 Samuel, né? Ele falou sobre um sonho, uma frustração, uma necessidade e uma transformação. Eu repeti aquilo até gravar. Depois o que eu faço? Eu não escrevo. Eu escrevi antes, tá? O que eu faço? Eu chego em casa, vou 1 Samuel, eu leio o texto, oro, Senhor, foi pregado sobre isso. Usaram essas 4 palavras. Continua falando com o meu coração e eu vou meditar. E aí eu gravo. O pessoal que anota é a mesma atitude, só que de maneira diferente. Para gravar, para examinar, entendeu? Para ver se é realmente assim. E isso promove crescimento, amadurecimento, uma fé sólida. Não é uma fé superficial, entendeu? É isso aí. Ok. Romanos capítulo 15, verso 4. Romanos 15, verso 4. Preste bem atenção nesse texto. Tudo que outrora for escrito, está se referindo ao Antigo Testamento. Aí ele vai dizer qual que é o propósito? Para o nosso ensino. Então tudo tem um sentido, irmãos. Nada está colocado aqui de Gênesis, Apocalipse assim, não, isso aí está aí porque não deveria estar mais, está aí. Não, tem sentido, tá? Tem propósito. Então tudo é para nos ensinar, para nos instruir, né? Para que pela paciência, né? Quer dizer, aquele processo de transformação, né? Muitos aqui já ouviram em aconselhamento, principalmente comigo, para a Ângela, né? Pastor, isso é a situação assim e tal. Irmão, não existe varinha mágica. Você vem aqui, recebe, né, uma orientação e amanhã está tudo resolvido. Não, é um processo. Crescimento é um processo. Uma vez eu falei isso para alguém me disse assim, mas o apóstolo Paulo teve aquela visão e logo em seguida saiu pregando. Negativo. Ele ficou 11 anos fora de cena. Depois ele foi trazido. A conversão, a experiência, mas depois ele começou a ser discipulado. Quando ele chega em quando ele escreve em 1 Coríntios, quando ele diz assim, irmãos, assim, quando ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ali, literalmente no texto, ele recebeu do Senhor, porque nesse período da conversão, depois ele some. Lembra Atos capítulo 9? Ele vai aparecer lá em Atos capítulo 11. Teve um período aí que ele não estava em cena. E o Senhor ensinou para ele. O Senhor se revelou a ele. Ele foi discipulado. Paulo não simplesmente porque ele tinha o conhecimento, porque ele saiu pregando. Não. É um processo de crescimento, de transformação. Então não existe mágica, irmãos. O evangelho não é mágica. Existe o sobrenatural em algumas situações que Deus vai intervir, tá? Mas, via de regra, processo de amadurecimento, de crescimento, sabe? De aperfeiçoamento, santificação, que é um trabalhar de Deus e nós cooperamos com Ele. Os irmãos entendem isso? Então, tudo que está escrito aqui, tudo. O que é tudo, irmãos? É tudo. É simples assim, tudo. Tudo que está escrito aqui. Para o nosso ensino, para a nossa instrução. Entendeu? 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Verso 13. 1 Tessalonicenses 2, 13.
Um de cada vez. Pode ler. Sim, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Vê se é isso aí mesmo. Não pode ser isso, cara. É, 2:13. Ah, ok. Isso, ok. Olha só, Paulo está agradecendo aos irmãos de Tessalônica, e ele está se referindo à experiência lá de Atos capítulo 17, tá? A partir do verso 1. Que eles receberam, de que maneira eles receberam a palavra, como está no texto aí, irmãos? Receberam a palavra tal como ela é, palavra de Deus. Então a voz era de homem, mas a palavra é de Deus. Então é muito importante, preste atenção, a maneira como eu e você recebemos a palavra. E por isso nós temos que atentar para o que o sábio escreveu lá em Provérbios: de tudo que se deve guardar, guarda teu coração. Porque eu vou receber a mesma palavra que você recebe a partir da condição e do estado do meu coração, do meu homem interior. Mesmo sabendo que é palavra de Deus, eu vou receber essa palavra e ela vai chegar a mim e eu vou discerni-la, eu vou absorver de acordo com o estado que está o meu coração. Se eu chegar aqui revoltado, indignado, querendo quebrar tudo, se eu chegar aqui magoado, chateado, se eu chegar aqui ansioso, preocupado, se eu chegar aqui com o coração pesado, se eu chegar aqui só de corpo presente, né? Às vezes a Ângela me diz assim: eu vou tomar banho de corpo. Eu digo: fica difícil tomar banho sem corpo, né, irmã? Tomar banho só com a alma. Mas a gente entende, né? Mas a mente não está ali, o coração não está ali. É dessa maneira que eu vou receber a palavra. E o efeito que ela vai ter, esse efeito está diretamente ligado à condição do meu coração. Os irmãos de Tessalônica, eles receberam a palavra como palavra de Deus. É Deus falando. É Deus que está falando. Então eu recebo dessa forma. Senhor, eu estou quebrado, estou moído, hoje eu não, sabe? Queria nem estar aqui, mas é tu que está falando, então eu recebo. É o Senhor que está falando. E aí opera com eficácia em vocês que creem, porque a atitude de crer, o crer, envolve a totalidade do ser, irmãos. É a mente, é o coração, é o arbítrio, os pensamentos, as emoções, os sentimentos. O pessoal pensa que a gente não crê com as emoções, com os sentimentos. É crer com tudo, irmãos. Crer com todo o coração. Coração é o homem interior, é todo sentido, o sentimento, as emoções, a mente. Porque crer sem a mente é fideísmo. O que é fideísmo? É a crença destituída do pensar. Você não pensa, você não precisa raciocinar. Deixa que os outros pensem por você e você é conduzido. Não, a fé bíblica não. Ela vai prescrutar, ela vai examinar, ela vai questionar, ela vai perguntar. Se não vejamos, olha o que diz Hebreus acerca da fé. Hebreus capítulo 11. Tá? Ele vai trazer ali no verso 1, tipo de declaração do que é fé. Tá? Mas logo em seguida, olha só, Hebreus capítulo 11, verso 3, o que diz aí? Hebreus 11, 3. Pela fé o que, irmãos? Entendemos. O universo foi criado. Então a fé exige entendimento.
exige compreensão. Em alguns momentos a fé vai além, vai. Na própria questão da criação. Porque Deus cria do nada. Mas foi Deus que criou. E aí você começa a ler o registro sagrado de Gênesis, capítulo 1 e 2, você vê a organização. Tudo no seu devido lugar. Nós entendemos. Nós compreendemos. Então fé também usa do entendimento, da compreensão. Não é crer por crer, não é crer porque os outros dizem, não precisa pensar, não, requer. Aliás, eu falei aqui acho que foi numa quarta-feira falando sobre fé, e eu estava vendo um jovem, se não me engano ele é japonês, ele tem o maior QI do mundo, e ele disse que foi perguntado para ele com as pessoas mais inteligentes o que elas leem. Ele disse: as pessoas mais inteligentes, elas leem a Bíblia. A Bíblia é o livro que mais trabalha a inteligência do ser humano. Por que será? Porque ela trabalha com a totalidade do ser. É um fator sobrenatural. Sua natureza precisa ser transformada. Mas é a totalidade do ser. Você precisa de mente, de entendimento, de compreensão, de discernimento, de pesar valores. Você lida com algo que vai além, mas ao mesmo tempo lida com algo que, mesmo indo além daquilo que cabe na sua mente, é transformador, é consolador, é fortalecedor, é diretivo, traz conselho, traz orientação. É um fator transformador. Faz realmente, por exemplo, você vai ler a Bíblia e você vai entender o seguinte, que Deus não existe. Deus é. Viu? Nós existimos. Porque a existência parte do princípio de criação. E ele é autoexistente. E onde é que a gente vê isso? Por exemplo, no Salmo de Moisés, no Salmo 90. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Nós vemos isso num livro de Gênesis. Ele não procura, não tem como propósito, em nenhum livro, mas começando pelo livro de Gênesis, não tem o propósito de provar a existência de Deus. Ele parte do princípio de que Deus existe. Se não, vejamos, o texto começa assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, se Ele criou, é o que passou a existir. E se Ele é o Criador, então Ele não existe. Ele é. E aí a gente, mas e quem diz que Deus não existe? A Bíblia também fala sobre ele. No Salmo 14. Diz o tolo no seu coração. Diz o abestado no seu coração. Para não usar uma palavra mais, porque você vai pegar tolo ali no hebraico. O idiota no seu coração. Deus não existe. Está lá. Fala também. Viu? Então, requer de nós essa realidade. Mas a maneira como nós recebemos, a maneira como nós trazemos para as nossas vidas. E por fim, não menos importante, vá comigo para a carta de Tiago. Tiago, capítulo 1. Olha só, eu vou ler para os irmãos, verso 17, 18 e verso 21. Você encontrou aí? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Agora ele vai falar de qual dom ele está falando aqui. Verso 18. De sua própria vontade, gerou-nos pela palavra da verdade. Então nós fomos gerados pela palavra. É uma ação do Espírito de Deus usando a palavra de Deus. E nós fomos gerados pela palavra. Irmãos, nós recebemos nova vida a partir da resposta que nós demos à palavra de Deus. Então, em certo sentido,
A nossa origem está justamente nessa ação do Espírito de Deus através da palavra inspirada em nossas vidas. Então nós recebemos nova vida pela ação do Espírito através da palavra. O que o Senhor Jesus Cristo disse? As minhas palavras são espírito e vida. Então nós fomos gerados pela palavra. Se nós somos gerados pela palavra, a nossa essência espiritual só pode ser alimentada e fortalecida pela palavra. Aliás, das evidências de que eu fui gerado pela palavra, que logo, passando pela experiência do novo nascimento, eu tenho fome da palavra, porque eu fui gerado por ela. Eu só posso me fortalecer espiritualmente me alimentando dela. Esse dia alguém chegou para mim e disse assim: pastor, não sei como é que eu não consigo vencer. Olha, tudo de novo. Estou eu aqui de novo. Aí eu perguntei, perguntas básicas, simples. Só me responde, eu falei para essa pessoa assim: sim ou não? Tá, só isso. Sem comentário, só sim e não. Se não quiser falar, faz assim. Tá, beleza? Tá. Você está lendo a Bíblia? Não. Você está orando? Não. Você está jejuando? Não. Você quer vencer como, meu filho? Você não se alimenta. Seu homem interior está raquítico. Aí eu contei para ele: você lembra da história daquele homem que morava nas montanhas? E uma vez por semana ele descia no vale. E ele fazia aposta, ele tinha um cachorro branco e outro preto. E todo cachorro que ele apostava sempre ganhava. Tinha semana que ele apostava no cachorro preto. Os outros apostavam no branco, o cachorro preto ganhava. Na outra semana ele apostava no branco. Quem ganhava? Aí alguém... Ô senhor, me diga uma coisa, qual que é o segredo? Porque você nunca perde. Uma semana você joga no preto, ele ganha. Outra semana no branco, ele ganha. E aí, qual que é o segredo? É simples. Na semana que eu vou votar no preto, eu dou comida pro preto. E o branco não come. Na outra semana, eu aposto no branco. Dou comida pro branco, não dou comida pro preto. Resumindo, só ganha aquele que é bem alimentado. Irmão, se nós queremos vencer a carne, pecado, nós temos que alimentar o espírito. E aí não vem com aquela conversa assim: ó, eu não consigo, eu não posso. Não, você não quer. Porque se você quer vencer, você vai se alimentar. Essa é que é a questão. Não jejua, não cultua. São disciplinas, meios da graça. É lógico que, por exemplo, assim, ó, eu vivi 20 anos, 30 anos na prática do pecado, na vida do pecado, vício, aquela coisa toda, agora me converti. Em um final de semana eu quero que mude tudo. Não, irmãos, é um processo. Eu vou entrar numa batalha, numa luta ferrenha, mas o que acontece? Eu entrei nessa luta, eu quero viver essa nova vida. Eu vou me alimentar, então eu vou enfrentar agora o que antes era normal, o que antes eu amava, o que antes eu desejava, né? Agora eu vou odiar, eu vou eliminar como prática da minha vida, mas para que eu entenda o seguinte: para que eu vença uma prática pecaminosa, eu tenho que me fortalecer na minha devoção a Deus. Eu não venço nenhuma prática pecaminosa simplesmente porque eu estou em Cristo. Eu tenho que viver como alguém que está em Cristo. E alguém que está em Cristo ora, lê palavra, jejua, lê bons livros, presta atenção na pregação, anda com quem anda com Deus, cultua. É simples assim, irmãos. Vai vencer. Agora, o contrário também é verdadeiro.
Entendeu? Não tem como vencer. Né? Se o apóstolo Paulo escreve, por exemplo, aos Colossenses, né? Que buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, né? Se eu não pensar nas coisas do alto, não buscar as coisas do alto, vai falar em Gálatas, o espírito milita contra a carne contra o espírito. Aí ele dá uma ordem: andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Se o meu problema é as concupiscências da carne, como é que eu não satisfaço as concupiscências da carne? Andando no espírito. Não é andando na carne. E o que é andar no espírito, irmãos? É ser guiado pelo espírito. O que é ser guiado pelo espírito? Um relacionamento onde o espírito governa a nossa vida. Ele dirige as nossas vidas. Ele nos orienta, ele nos mostra o caminho, como está fazendo agora. Eu recebo aquilo como palavra de Deus para a minha vida. Eu aplico na minha vida. É bem verdade que em alguns momentos nós temos que chegar diante de Deus. Não sei você, mas eu já cheguei e disse: Senhor, eu estou cometendo essa prática de pecado aqui, esse pecado aqui. E eu gosto. Pecado é bom. Né, irmão? Se não fosse bom, nós não pecávamos, irmão. Se pecado não gerasse prazer, a gente não ia pecar, irmão. Não, pastor, pecado é horrível. Não, irmão, gera prazer, sim. Sim. É um prazer momentâneo, sim, porque não tem como nos prender se não for momentâneo. É que nem o TikTok. Por que os vídeos curtos? Porque quanto mais você vê, mais você quer. E seu cérebro entra naquela adrenalina. Aí você para. Vem a depressão. O que você vai fazer? Adrenalina de novo. É assim que funciona. É a nossa estrutura. Dá prazer. Eu falei para Deus: Deus, estou com essa prática aqui, gosto, não quero deixar, tenho prazer, tem misericórdia da minha vida. Não é deixar por deixar, não é deixar por lei, não é deixar porque o que os outros vão pensar. Nós somos guiados pelos nossos amores, pelas nossas paixões. Esses são os nossos ídolos. Se Deus é o meu maior amor e a minha maior paixão, é Ele que vai governar todos os meus desejos, sentimentos, emoções e pensamentos. Por isso que o maior de todos os mandamentos é esse. Porque se eu amar a Deus de todo o meu coração, amo a força e entendimento, os outros amores estarão condicionados a este amor maior. Mas se Deus não for o meu amor maior, os outros amores vão governar a minha vida. A primeira igreja que Jesus manda o apóstolo João na ilha de Patmos escrever foi a igreja de Éfeso. Qual foi o pecado? Porque é pecado. O abandono do primeiro amor. Olha a performance da igreja. A igreja ortodoxa, bíblica, uma igreja verdadeira, uma igreja que trabalhava. Então quem olhava para Éfeso, uma igreja perfeita, eu quero estar nessa igreja. Uma igreja bíblica, uma igreja que estuda a palavra, uma igreja que identifica os falsos apóstolos, uma igreja que está sendo perseguida e que persevera, uma igreja que trabalha e trabalha muito. Aí chega Jesus. A igreja é dele, ele conhece a igreja. Tenho, porém, contra ti. Mas o que? Nós estamos trabalhando, nós estamos sendo perseguidos por causa tua, Jesus. Nós identificamos falsos apóstolos, nós estudamos a Bíblia e estudamos muito. Pois é, mas vocês fazem isso por performance, no automático, não é por amor. E por amor não vale. Isso é queda, irmãos. Entenda que isso é queda. Tanto é queda que ele diz para João escrever o seguinte: escreve para a igreja: tenho, porém, contra ti que abandonaste. O verbo abandonar no grego é uma ação deliberada. Abandonaste o teu primeiro amor. Qual que é o caminho? Lembra-te de onde caíste.
arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Não é mudança de obras. As tuas obras estão corretas. As tuas obras estão corretas. Mas a disposição e a intenção do teu coração não estão. Por isso que o maior de todos os mandamentos é esse. Então, se o maior de todos os mandamentos é esse, qual é o maior pecado, irmãos? Não nos apaixonarmos por Deus. Não respondermos ao amor que Ele tem por nós, porque Ele nos amou primeiro. Não basta orar. Viu que uma coisa aperta? Uma vez eu cheguei para um pastor e disse: pastor, agora estou orando, pastor, estou lendo, estou jejuando. Mas que bom, maravilha. E por que você está fazendo isso? Pastor, porque é bom. E que mais? Porque eu quero vencer o pecado. Está certo, correto. O que mais? Porque eu quero que Deus me abençoe. Está certo. Aí fez esse silêncio agora, sim, esse silêncio. E eu disse assim: pastor, por que você me fez essas perguntas aí? Porque todas as tuas respostas estão corretas, mas elas não são suficientes. Você precisa fazer por amor. Aí ele abriu a Bíblia e disse: o fariseu faz, o saduceu faz, mas o discípulo faz por amor. Essa é a grande diferença. Então, se não for por amor, não vale? Não. Por quê, pastor? Porque tudo que Deus fez por nós, inclusive enviando o seu Filho, Ele fez por amor. Ele é a referência. É por amor. Tem que ser por amor. E se não é por amor, vai impressionar os homens? Vai trazer muitas experiências? Mas vai ser suficiente? Não. Nós somos governados por aquilo que amamos. Pastor, então você é governado pela sua esposa? Sou. Ela exerce um governo sobre a minha vida, porque eu a amo. E vice-versa, irmão, não é só isso não. Mas para que esse exercício de amor e de governo seja puro, legítimo, saudável, a fonte tem que ser Deus. Os irmãos entendem isso? Eu particularmente preciso. Aliás, alguns dias já o Espírito de Deus tem movido isso no meu coração. Estou só compartilhando uma experiência pessoal. Não quero chamar a sua atenção, muito pelo contrário. Nós estamos caminhando juntos. Estamos no mesmo barco, navegando nas mesmas águas. Por isso que eu estou compartilhando. Qual foi a pergunta de Jesus para Pedro, depois que Pedro negou ele 3 vezes sendo avisado? Não te falei, Pedro, que você ia fazer? Não. Pedro, tu me amas? Essa é a grande questão. Então, irmãos, sejamos verdadeiros e sinceros, porque Ele nos conhece. E como Deus é misericordioso, Ele está trabalhando isso nas nossas vidas. Não é por força nem por violência, mas pelo seu Espírito. Então, se estamos fazendo por dever de consciência, se estamos fazendo para vencer o pecado, se estamos fazendo para sermos abençoados, para sermos usados, está correto? Está. Mas não é suficiente, precisamos ir além. Lembra da canção? Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo. Nós precisamos ir além. E a pessoa mais interessada que a gente avance e vá mais além é aquele que nos amou primeiro. Isso é transformador, isso é libertador, irmãos. Precisamos ir além. Fomos gerados pela palavra. Então, a partir daí, a nossa realidade é a palavra de Deus.
Amém? Alguma pergunta, colocação com relação a essa disciplina espiritual, palavra, questões práticas, no sentido de você ler a Bíblia, coisa assim? A gente já falou bastante sobre isso, né? Então, eu acho que não sei se alguém tem alguma questão. Pastor, como é que eu começo a ler a Bíblia? Você pode começar de Gênesis, né? Você pode começar ali lendo, e lendo de forma sistemática. Pode começar do Novo Testamento? Pode. O importante é que tenha uma sequência, uma sequência que vai lhe ajudar a construir uma linha de pensamento, de raciocínio, né? E sempre com o propósito de conhecer ao Senhor e ser conhecido por Ele. Irmãos, o propósito maior é o relacionamento. Não é saber, é vencer debate, não. É mostrar para os outros que sabem, não, é relacionamento com Deus. A palavra de Deus nos foi dada para isso, conhecermos ao Senhor e por Ele sermos conhecidos. E conhecermos a vontade de Deus e colocarmos em prática, né? O próprio Tiago fala sobre essa verdade, eu falei domingo pela manhã também, de ser ouvinte praticante, né? Para que sejamos bem-sucedidos. Tudo isso é verdadeiro, irmãos. E isso é plano de Deus, propósito de Deus para as nossas vidas. Então, nós precisamos investir tempo, né? E avançar, crescer. É que nem, por exemplo, quem começa, né, fazer exercício físico, que também é algo legítimo, verdadeiro e saudável, né? Tem que avançar, né? Tem que escalonar. Não adianta fazer sempre a mesma coisa, né? Na leitura bíblica a mesma coisa, ler, meditar, estudar, sempre com o propósito de conhecer ao Senhor. Você vai ver os autores dos clássicos devocionais, como por exemplo A.W. Tozer. A.W. Tozer, ele lia a Bíblia de joelho. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas na experiência, ele conta na sua experiência, né, de vida, que ele logo que ele entregou a sua vida para Cristo, e ele foi instruído: olha, se você quer conhecer o Cristo que você recebeu, ele se revela nas Escrituras. Então ele lia a Bíblia, ele orava, ele lia um texto e não entendia, ele fechava, orava, lia de novo, orava, lia de novo, né? Então ele entrava naquela luta para o entendimento, da compreensão, porque tinha fome e sede, investia tempo nisso. Ele disse que ele entrava, porque ele entregou a vida para Jesus ainda jovem, né? Então os pais não eram cristãos e tinha uma certa perseguição, uma resistência. Ele ia para o porão da casa. No porão, ele limpou o porão, ele colocou uma mesa, uma cadeira, ele colocou um pequeno tapete onde ele dobrava os joelhos para orar, ler a Bíblia. E ele cantava, ele inventava as melodias dos hinos, ele pegava o hinário e cantava, ele lia o hinário, ele orava. Então ele investia muito tempo nisso. Você pega os livros de A.W. Tozer, você vai ver que é alguém que transmite, seus escritos transmite uma experiência profunda com Deus. Ele nunca frequentou um seminário. Moody, a mesma coisa. Os pregadores ortodoxos da sua época criticavam porque ele nunca fez um seminário. Então você vai ver, né, diferente de Wesley, né, um homem extremamente culto, escreveu vários livros, inclusive sobre saúde, né, medicina, enfim, mas ele dizia: eu sou um homem de um livro só, a Bíblia. Então, quanto mais nós nos dedicarmos, aliás, é uma palavra que está lá em Atos, né? Quando os apóstolos foram desafiados a atender às necessidades de uma igreja que estava crescendo. Esse é um desafio de uma igreja que cresce. Atos capítulo 6, né? E o pessoal chegou para eles lá: nós temos que resolver essa questão da distribuição dos alimentos aí, está dando confusão, aquela coisa toda. Chegaram para os apóstolos e olha só a resposta que eles deram. Atos capítulo 6, versículo 4. Alguém pode ler para nós? Então eles não perderam o foco, né? Infelizmente, muitos usam esse texto só para a questão ministerial, mas pode ser aplicado
para todo nascido de novo. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, ao serviço da palavra, né? De todos os livros que eu tenho lido sobre isso, irmãos, sobre oração, avivamento, despertamento, crescimento espiritual, maturidade, santificação, enfim, tá? Os autores são unânimes em dizer que não há segredo para o crescimento da vida espiritual senão uma devoção genuína a Deus. Alguns deles dizem: você tem de Deus o quanto Ele tem de você. Você pega o livro, por exemplo, Heróis da Fé, da CPAD, que vai falar de tantos homens. Você vai ver o que tinha de comum na vida deles. Eram homens de oração. Eram homens que se retiravam para ler e meditar as Escrituras. Eram homens que liam bons livros. Eram homens que jejuavam. Então, o crescimento, a maturidade, a experiência da vida cristã, que é sólida, que é verdadeira, que é genuína, só tem esse caminho, irmãos. Não tem outro caminho. Não tem. E onde justamente é a nossa maior falha, né? É justamente aí, nas disciplinas espirituais, né? Nós, de alguma forma, né, nos distanciamos ou levamos assim, né, onde a nossa maior luta, né? Tem irmãos aqui, irmãs que estão aí na luta, e eu sempre digo: bem-vindo ao time. Eu estou na luta há muito tempo. Questão de se dedicar, de estar em oração, de se retirar realmente, né? De interceder, de estar orando, lendo a palavra, lendo bons livros. Não só com o propósito, repito aqui, de adquirir conhecimento, mas conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. Como Deus falou através do profeta Oséias: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer. Né? O texto que Jesus declara, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Ou então através do profeta, mesmo profeta Oséias, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Irmãos, nós como igreja no Brasil estamos passando por um momento extremamente delicado. E muito do que nós estamos vivendo hoje, essa questão de superficialidade espiritual, tá? Falta de discernimento, é porque boa parte da igreja brasileira hoje, ela não é devotada a Deus. Eu estava lendo um livro, eu estava vendo uma pregação de um pastor da Assembleia de Deus, e ele estava construindo na igreja dele aquela coisa toda, e o Senhor também tinha direcionado ele a abrir um trabalho em outro lugar. E ele conta na sua experiência que o Espírito de Deus disse assim: você vai para essa cidade e você vai chegar lá, e antes de você ir no lugar onde você vai construir essa igreja, eu vou te mostrar um lugar de uma igreja poderosa nessa cidade. Era uma cidade grande. E quando ele chegou na cidade, entrou na cidade, começou aí e passou por uma igreja, por algumas igrejas, e passou por uma igreja muito grande, uma estrutura, parecia na verdade um shopping, mas era uma igreja. E ele parou o carro e disse: é aqui, a igreja é aqui. Quando ele para o carro, o Espírito diz: não é essa igreja, não, só pode ser essa. Olha o tamanho, olha a estrutura, olha isso nessa. Você está vendo tudo isso? Sim. Eu não estou aqui. Aí ele lembrou que era o pastor da igreja, conhecidíssimo. Bom, vá, continue. Ele continua dirigindo o carro, entra num vilarejo, na metade da quadra, uma igreja. Era quase uma capela. Alguém escreveu: igreja pentecostal tal. Disse: é aqui. Aqui eu estou. Pode entrar. Ele entrou, e como ele disse, tinha uns 5 ou 6 gatos pingados ali, mas Deus estava lá. Foi ali que Deus direcionou,
para ele começar o ministério naquela cidade. E aquilo me chamou muita atenção, porque nós vivemos dias, principalmente na igreja brasileira, que boa parte dos evangélicos brasileiros, eles estão encantados com a estética, com a performance. E eu não estou dizendo que isso, irmãos, não é importante, que isso não tem o seu valor. Não, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que em muitos lugares, isso tomou o lugar da presença de Deus. John Bevere, ele veio num encontro no Brasil, certa vez, e era um encontro de várias igrejas, ele veio para ministrar, e ele entrou naquele lugar, uma multidão de pessoas, o louvor já estava tocando aquela coisa toda, e aquela agitação, e ele, quando ele se posicionou e percebeu o ambiente, ele disse: Senhor, tu não estás aqui. Essa multidão, louvor, instrumental. Ele disse: não, eu não estou aqui. Mas o que é isso? É meramente entusiasmo, agitação. Eu não estou aqui. E quando ele assumiu o púlpito para pregar, ele foi direcionado pelo Espírito a chamar a atenção. E ali havia muitos ministérios de louvor que estão na mídia, pastores famosíssimos no Brasil e fora do Brasil. Ele foi levado pelo Espírito a ministrar sobre justamente aonde que o Espírito está, onde há reverência, onde há temor, onde Ele é o centro. Não é o pregador famoso, não é o grupo famoso, não, onde Ele é o centro. Se Deus é o centro da tua vida, é aí que Ele habita. É aí que Ele está. Então, Deus quer que nós cresçamos aqui como igreja, eu não tenho dúvidas disso. O Espírito tem me levado a orar esses dias, de uma forma diferente pela igreja. E eu tenho orado pela sua vida. Algo que eu não fazia há muito tempo. Orava por tudo, menos por você. E um dia eu estava lendo um livro de oração, sobre oração, que eu já tinha lido e me chamou a atenção. O Poder da Oração é um livro que você lê numa sentada aí, em 15 minutos, é um livro de 90 páginas. Nem isso, talvez. E quando chegou naquele capítulo que o autor diz assim: o pregador que não ora pela sua igreja, pelos seus ouvintes, ele precisa de oração. Aí eu disse: mas eu não oro pela igreja. Eu oro quando eu vou pregar, eu oro, intercedo, me envolvo na intercessão na terça-feira quando é possível. Mas pela igreja eu não tenho orado. Eu parei de ler o livro. E eu disse: o Espírito Santo está falando comigo. Sim, você não ora. Como posso eu, pastor, não orar pela igreja? Eu pedi perdão. E eu disse: Senhor, me direciona. Eu quero voltar a orar pela igreja. Então tá bom. Aí você não imagina os horários que Ele está me chamando para orar pela igreja. Não é culpa sua. Tinha sido negligência minha. Então nós precisamos, irmãos, atentar para essa realidade. Não há nada mais importante, não há ninguém mais importante do que Ele. Que venhamos a crescer, avançar. Deus tem planos maravilhosos para este lugar, para as nossas vidas e através das nossas vidas. Mas nada e ninguém se compara à sua presença. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Depois da oração, você que trouxe a sua oferta, tá? Para a próxima terça nós vamos começar a lição de número 6. Acho que é isso, é a lição de número 6. O poder da mensagem da cruz e o caráter do homem, tá? Então já começa, você que tem a revista, comece a ler aí a lição de número 6.
Pai, nós te damos graças porque o Senhor nos concedeu a dádiva de, por longos dias, por longas terças-feiras, ó Deus, refletirmos sobre as disciplinas espirituais. Oração, jejum, leitura da palavra. Nós somos agradecidos por nos relembrar, por nos ensinar, por nos fortalecer esses princípios em nós. E nós te pedimos a graça também, Senhor, de respondermos a essa realidade. De, ó Deus, sermos encontrados no lugar de intimidade, sermos encontrados no lugar de comunhão que o Senhor tem preparado para cada um de nós, teus filhos e filhas, ó Deus. Senhor, que usemos da oração, do jejum, da leitura bíblica, do congregar, para, Senhor, comungar contigo, para te conhecer e por ti sermos conhecidos num relacionamento pessoal, de maneira, Senhor, meu Deus, que a nossa vida cristã, centrada em Cristo, firmada na tua palavra, continue sendo genuína, verdadeira, e que sejamos conhecidos, ó Deus, pelos nossos frutos, frutos dignos de arrependimento e de justiça, o fruto do Espírito que é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que revela o Cristo que está sendo formado em nós, não por força nem por violência, mas pelo teu Espírito. Assim oramos, te dando honra, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.